Olá a todos, eu me chamo Ingrid Araújo de Santana e vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi ao longo de um ano de iniciação científica sob orientação do professor Marcílio Sérgio Soares da Cunha Filho, cujo título é A Determinação da Estabilidade de Nanopartículas Poliméricas elaboradas por nanoprecipitação. As nanopartículas são sistemas que apresentam um diâmetro entre 10 e 1000 nanômetros, compostos por diferentes materiais. Dentre essas nanopartículas, as que possuem base polimérica estão entre as mais promissoras na melhoria das propriedades farmacêuticas e farmacológicas por possibilitar a entrega direcionada em um tecido ou célula de maneira específica. Algumas das vantagens terapêuticas dessas nanopartículas incluem a proteção eficiente contra a degradação do fármaco encapsulado, a incorporação de elevada carga de fármacos, alto potencial para o desenvolvimento de medicamentos mais seguros e eficazes no cenário industrial e também sua alta biocompatibilidade. Um dos processos de formação de uma nanopartícula é a nanoprecipitação, técnica que consiste na preparação de uma fase aquosa ou contínua, contendo tensoativo dissolvido em água, e uma fase orgânica ou dispersa, que consiste na presença do fármaco e o polímero dissolvidos em um solvente orgânico, acompanhada da adição de uma fase na outra sob agitação mecânica, para no fim retirar o solvente orgânico por evaporação, formando assim a nanopartícula. As características físico-químicas finais das nanopartículas dependem de variáveis nos componentes da formulação e nos métodos de produção, como a solubilidade do fármaco, o polímero, o tensoativo, a taxa de volume da fase orgânica com aquosa, tipo de mistura e agitação entre as fases e a temperatura da fase aquosa. Entretanto, a aplicação da ciência de dados na área da nanotecnologia ainda é bastante incipiente, boa parte norteada por desenvolvimentos empíricos de formulação. Além disso, a estabilidade dos nanosistemas constitui um desafio a ser superado para popularizar essa tecnologia e torná-la mais factível para a indústria. Com base nisso, é que o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto de determinadas variáveis experimentais na produção de nanopartículas poliméricas para subsidiar a construção de modelos preditivos para a produção de nanopartículas a partir da utilização de modelos de redes neurais para prever o tamanho delas. Sendo assim, um total de 30 formulações de nanopartículas foram obtidas pela técnica da nanoprecipitação, com diferentes modos de preparo usando essa técnica e variando fatores na composição e método de produção. O fármaco utilizado para a encapsulação foi a isoniazida, mantido em uma quantidade constante de 20 mg, constituindo assim a fase orgânica. A fase orgânica também foi composta pelo solvente metanol e pelos polímeros eudragia-L100 e eudragia-100. A fase aquosa incluiu água destilada e, de maneira simultânea ou não, o tensoativo líquido TRIM80 e tensoativo sólido PVA4088. A incorporação da fase orgânica na fase aquosa foi realizada por gotejamento usando uma bureta ou por vertimento direto de uma na outra. A agitação da fase aquosa durante o processo de produção foi feita ora por agitação ultrassônica no ultraturx, ora por agitação magnética. Além disso, a temperatura da fase aquosa variou, sendo mantida em temperatura ambiente ou aquecida a 50 graus Celsius. Após a produção, as nanopartículas foram caracterizadas para a obtenção dos valores do diâmetro médio dado por Zievell-Reid e distribuição de tamanho dado pelo índice de polidispersibilidade, PDI, e o potencial zeta, do equipamento Zeta Sizer. Também foi obtida a eficiência de encapsulação das nanopartículas de forma indireta pela leitura no espectrofotômetro após a filtração e dispersão na centrífuga. Das 30 formulações testadas nos experimentos, 14 formaram nanopartículas e 16 não. Em relação às formulações em que houve precipitação, a grande maioria dos casos ocorreu durante a etapa de rotaevaporação, seguida da precipitação durante o gotejamento. Quanto ao índice de polidispersão, a maior parte dos experimentos obtiveram um valor aceitável de PDI, com mediana em torno de 0,2. Em relação ao tamanho médio e distribuição dos tamanhos obtidos foram não uniformes. Quanto ao potencial zeta, como são desejados valores acima de 30 em módulo, pode-se dizer que a maioria das formulações geraram nanopartículas com valores aceitáveis. De acordo com o modelo, as variáveis mais importantes e com maior peso no fato de a formulação conseguir ou não gerar nanopartículas são a quantidade de polímero catiônico e a quantidade de tensoativo sólido e líquido. As 14 nanopartículas formadas foram submetidas a condições controladas de armazenamento, mantidas sob refrigeração dentro de envases fechados e analisadas após 3 meses. 8 dessas mantiveram-se homogêneas. As 6 restantes apresentaram precipitação ou separação de fases. 5 demonstraram redução dos valores do PDI. No que se refere ao tamanho médio, ainda se aproximavam dos valores anteriores. Também houve uma diminuição no módulo do potencial zeta, na maioria das amostras. As medições da eficiência de encapsulação apresentaram diferenças significativas em relação aos do primeiro dia de produção. Em conclusão, os resultados mostraram que é possível estabelecer relações importantes entre as variáveis e os parâmetros das caracterizações realizadas. Entretanto, a formação de apenas 14 nanopartículas das 30 testadas mostram que mais formulações deveriam ser elaboradas para melhorar a capacidade de generalização do modelo.
Muito obrigada!